Então eu conversei com o dono do escritório e disse: olha, a partir de agora o senhor tem um mês para poder arrumar uma outra pessoa para poder me substituir, para fazer o que eu faço. Eu não quero mais trabalhar integralmente para o escritório. Eu quero cuidar só de uma pasta do escritório, que é o direito do trabalho, e eu posso fazer isso de casa. Então, tudo que for relacionado ao direito do trabalho e em relação a uma procuradoria específica, eu quero cuidar de casa. Eu posso fazer tudo isso de casa, porque é a parte administrativa ali, que é a parte processual, eu posso fazer tudo isso de casa. E assim eu consegui. Foi feito. Entramos em um acordo e eu consegui efetivamente isso. Eu consegui esse acordo com ele. Então essa foi a segunda decisão, na verdade, que eu tomei em relação ao meu propósito. Porque o primeiro foi decidir o que eu queria. Eu quero que vocês peguem a linha da criação, tá? Então, o primeiro eu decidi exatamente o que eu queria, o segundo eu comecei a me movimentar para isso, eu comecei a agir. Assim que eu cheguei, quando eu voltei para o Brasil, eu precisava fazer algumas cirurgias, e eu vou gravar um vídeo específico só para falar sobre as minhas cirurgias, que também foram criações minhas. Gente, eu quero começar dizendo para vocês que eu não tinha condições financeiras de fazer muito do que eu já fiz. Não tinha mesmo, eu não tinha. Mas eu criei essas condições e eu vou mostrar para vocês como vocês também podem criar. Existe um caminho, existe um meio, existe uma forma de criar. E eu vou ensinar isso para vocês. Por favor, não saiam daqui. Me acompanhe. Eu acho que você tava precisando ver esse vídeo, mas vamos lá. Bom, primeiro eu viajei, eu acessei uma nova realidade. Quando eu acessei essa nova realidade, eu falei, é isso que eu quero viver pra minha vida. É isso que eu quero. Bom, e ali eu decidi, eu falei, eu vou fazer isso acontecer. Teve uma decisão. Voltei pro Brasil, tinha que voltar, conversei com o dono do escritório, e a gente entrou nesse acordo. Nesse meio tempo, eu comecei a me programar para poder fazer as minhas cirurgias. Depois que eu havia feito esse acordo com ele, eu comecei a me programar para fazer as minhas cirurgias. Fato é que, quando eu comecei a me movimentar, nesse meio tempo que eu comecei a me organizar para fazer as minhas cirurgias, a minha mãe, ela... Bom, então depois que eu retornei para o Brasil, de dezembro, eu comecei a organizar a minha vida, né? Eu comecei a fazer exames para poder fazer as cirurgias que eu me propus a fazer e que eu precisava fazer. Acabou que surgiu uma cirurgia que eu nem esperava que eu precisaria fazer e eu tive que fazê-la primeiro. E nesse meio tempo eu comecei a fazer exames, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, mas aquele pensamento, ele continuava ali, que foi a decisão que eu havia tomado, de que eu iria voltar para a Alemanha. Quando eu cheguei aqui, tanto que eu falei com amigos, tem um casal de amigos que me perguntou, que foram inclusive me buscar no aeroporto. Eles falaram, e aí, você gostou da Alemanha? Quando eu cheguei em dezembro. E a minha reação foi, eu vou voltar a morar lá. Gostei, eu não quero mais morar no Brasil, eu vou morar lá. Aí eles falam, sério? Eu falei, sério. Você tem coragem de largar sua profissão, largar emprego, largar tudo e ir pra lá? Eu falei, eu vou largar tudo, eu vou morar lá. Só que naquele momento, naquele ponto do momento, eu não fazia ideia como isso poderia acontecer, como isso poderia se desdobrar. Porque eu não tinha condições financeiras, nem para comprar a passagem de volta para lá naquele momento. Eu não tinha ali materializado uma ideia, algo que pudesse, até porque existe uma legislação do país específico com relação a vistos de permanência. Existe, né, um caminho a ser traçado, existem obstáculos a serem vencidos, né? Não é tão fácil assim você ir para um país, você simplesmente falar, eu tô indo morar num país assim do nada. Existe um processo administrativo para você ir viver em um país. Existe toda uma demanda, não é assim, simplesmente. Mas eu decidi. Eu falei, eu vou me mudar, eu vou morar na Alemanha. Beleza. Aqui no Brasil, já em janeiro, comecei a organizar as coisas para fazer uma cirurgia. Aí eu queria fazer uma cirurgia que era a abdominoplastia, que eu vou contar para vocês como que tudo isso aconteceu. Mas, nesse meio tempo, entre a abdominoplastia, eu descobri que eu precisava retirar a vesícula, porque eu estava com pedras na vesícula e precisei retirá-la. Tudo bem.
Depois de passar todo esse processo, e a mente, ela continuava ali, ó, pensando. Eu olhava, teve outra coisa que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, porque continua ali no mesmo lugar, eu vou tirar a foto pra vocês. Na porta da minha geladeira, eu colei fotos minhas na Alemanha, fotos minhas lá. E todos os dias, quando eu entrava na cozinha, quando eu ia pegar alguma coisa, eu olhava pra geladeira e ficava olhando aquela foto. Eu lá, curtindo, eu vivendo na Alemanha. E eu começava a ficar idealizando aquilo, eu ficava imaginando aquilo, sabe? Aquela realidade.